Endurance Cast. Aqui você tem um conteúdo de qualidade com quem conhece do assunto. Entrevistas exclusivas, convidados especiais, discussões de artigos e muito mais sobre todo o esporte de endurance. Apresentação: Professor Sandro Rodrigues. Endurance Cast. Confira. Salve, salve, amigos do Endurance Cast, exatamente, estreando aqui a vinheta nova, o logo novo está aqui comigo e convidados especiais para a primeira edição do Endurance Cast. A gente tem divulgado essa mudança de nome, não temos segredos entre vocês, então, assim, na verdade, era um rapaz bem legal, né, que me procurou, falou que o Resistência Podcast estava cadastrado com o nome, ele tinha patente e era alguma coisa de cunho religioso, e eu recebi um bom sinal, né, que ele falou que estava sendo todos que procuravam ele estavam sendo direcionado para mim. Então é um bom sinal, porque o nosso programa, o Resistência Podcast, agora o Endurance Cast, então tá sendo ouvido, né? Porque se ele se incomodou, é um sinal que nós estamos na área. E agora, oficialmente, a gente está mudando o nome, mas as características continuam a mesma e mudanças para melhor. Hoje trago aqui com vocês para estrear o Endurance Cast, o meu nutricionista, o nutricionista da Start Move, né? A Amanda e o Murilo, que estão sempre aqui com a gente, que já passaram pelo Resistência Podcast, agora estão estreando o Endurance Cast. Os dois também que são os coordenadores da pós-graduação em Nutrição para o Endurance do Instituto Valorize, que eu tenho a honra também de ter sido convidado por eles para dar um módulo dessa pós-graduação. Então, temos muita coisa para bater o papo e separamos um assunto interessante aqui. Primeiro, salve Murilo, Amanda, dê suas boas-vindas aí. Primeiro Amanda, ladies first, depois o Murilo, aí o Murilão já fala sobre a temática que nós escolhemos. Oi, pessoal, um prazer estar aqui no Endurance Cast com esse convite muito, muito bom, muito especial, fico muito feliz. Eu sou a Amanda, sou nutricionista, trabalho há um tempo já com esportes de endurance, é uma das nossas áreas aqui, nossos braços fortes de atendimento e de trabalho. Oi, pessoal. Oi, Amanda. Oi, Sandro. Obrigado pelo convite, Sandro, mais uma vez por estar aqui. É um prazer compartilhar informações e conhecimento acerca desse assunto, desse macro assunto. E hoje o que nós dissertaremos é sobre uma demanda que chega muito frequentemente para nós aqui, e sabemos que chega também para o Sandro, que é: preciso perder peso para performar melhor. Então, nós vamos transitar nesse assunto e colocar alguns aspectos em discussão a respeito do quanto vale a pena, né, de quais são os meios utilizados e possíveis para que haja redução de peso, a fim de melhorar o desempenho físico. No entanto, pelo menos do ponto de vista nutricional, quando há restrição calórica, performance vai para o lado oposto. Redução de peso vai para um lado, pelo menos a partir dos mecanismos utilizados, e a performance vai para o outro. Então, é uma equação um tanto delicada de ser fechada e deve entrar em blocos, períodos específicos, e cada um apresentará limites de perda sem comprometimento de desempenho. E então vamos conversar sobre esse assunto. Perfeito, Murilão, perfeito, Amandinha. Antes o pessoal tá vendo eu bem do jeito que eu sou, bem discreto, né? Então, assim, mandar um abraço pro pessoal de São Luís do Maranhão. Tô com a camisa do Sampaio Correia, que eu fui dar uma aula na pós lá, e todo lugar que eu vou dar uma aula na pós eu trago uma camiseta de time para mim e pro meu filho. Então, quem tá vendo eu sem uniforme da Start Move, então um abraço para São Luís do Maranhão, um abraço pro pessoal que torce pro Sampaio Correia. E é isso, né, Murilo? Eu acho a temática, quando você falou, é muito interessante. Estava falando com a Amanda aqui em off enquanto você entrava, antes de oficiar, estava acabando a sua reunião aí. É um tema interessante porque eu falo muito disso nas minhas palestras, nos meus cursos sobre treinamento de força também, né? Porque tem tudo a ver, né? Então, assim,
porque o treinamento de força, principalmente visando adaptação neural, que é o que a gente busca, né? Então é isso, você tem que estar o mais magro possível, desde que você esteja o mais forte possível, né? E assim, há estratégias também, não estou falando da nutrição, mas da gente medir se o aumento que você teve de peso vale a pena, ou se a perda de peso que você teve vale a pena, mesmo que seja de massa muscular, né? Então, e falando com a Amanda para abrir alas, se era esse o contexto que você estava pensando, aí você pode começar, Murilão, já que a gente começou pela Amanda. Eu vejo duas vertentes aqui no meu público, né? Então, quando a gente fala de atletas mais performáticos ou profissionais, normalmente você tem que brigar para esse cara comer um pouco mais ou para treinar, porque eles ficam bitolados em perder peso, né? Corredores e ciclistas em especial, porque eles têm medo até do trabalho de força, é um clichê. Mas, por outro lado, os atletas amadores, eles querem tudo. Então, eles querem ter o corpo do verão, tá bombado, e ao mesmo tempo performar, o que também, às vezes, ele tem que escolher o que ele quer também, às vezes. Então, você pensa nesse contexto também ambíguo dos dois lados, Murilo? Fala um pouco sobre isso. Totalmente, e logo agora que você começou a falar, você já fechou, né? Que é como manter a pessoa performando bem e perdendo peso. E existe um ponto em que a curva ganha um padrão diferenciado, que começa a utilizar artifícios. Artifícios começam a ser utilizados para a redução desse peso e os parâmetros de desempenho pioram. Então, na tua fala, eu adorei que você trouxe isso, porque, de fato, assim, já mostrou todas as variáveis necessárias. Enquanto a pessoa estiver forte, podemos manter um direcionamento para perda. No entanto, quando existir direcionamento para tentar perder peso e prejudicar variáveis primordiais do desempenho físico, e não somente do desempenho físico, mas também de aspectos relacionados à saúde, eu menciono aspectos, por exemplo, sistema imunológico, porque de nada adianta uma pessoa que fica doente e não consegue treinar. Então, a todo instante, nós devemos saber quais são os limites, o limite do avanço para algum momento ter que recuar. E para cada situação, cada pessoa, cada período, ter dados, mensurarmos dados para sabermos para onde nós estamos indo, se está valendo a pena ou não. E em várias vezes nós perceberemos que não vale a pena. Que mais produtivo será manter alguém com um peso mais alto do que buscar uma redução, porque para ter essa redução, o desgaste é muito importante a ponto de não subsidiar energia suficiente para o sujeito executar o treinamento e obter respostas adaptativas positivas depois para outras situações, por exemplo, para quem se sujeitar a competições, e nós enxergamos isso em diferentes níveis, Sandro. E no público amador, nós percebemos talvez algumas complicações um pouco maiores, e a gente também queria saber de você a respeito, que é uma pessoa que não vive do esporte, ela faz o esporte e tem várias outras demandas. Vou citar o meu exemplo, que eu sou de longe, assim, nem de longe eu sou uma pessoa envolvida em querer melhorar minha performance a qualquer custo, nem de longe. Mas, além de treinar, eu dou aula, eu atendo, eu tenho que cuidar da casa, eu não tenho filho, mas tenho que cuidar dos meus bichos, eu tenho que sair de casa e me deslocar. Então, assim, os nossos trabalhos aqui são praticamente 7 dias por semana, é muito difícil a gente conseguir parar um dia inteiro para descansar. Então, vamos acompanhar treinos fora, quinta-feira à noite a gente vai para treino, de sábado a gente vai para treino, durante o dia, atendimento, à noite, vários dias, eu dou aula. A Amanda é quem é a responsável por acompanhar quase todos os atendimentos. Então, a gente tem diferentes demandas que tudo tem que ser colocado na equação. E se eu tenho um cansaço na parte da tarde,
Eu não posso dormir, eu não posso descansar, a não ser que haja espaço de tempo para eu fazer isso. E todas essas diferentes demandas computam na equação dessa pessoa, que tem que gerenciar diferentes aspectos. E eu estou falando disso porque nós nos deparamos com pessoas que querem melhorar tempo e colocam no peso corporal, uma razão para conseguir, um meio para conseguir essa melhora, mas vários outros aspectos da vida não estão alinhados para isso acontecer. Então vira um fechamento para um ponto só, sendo que tem vários outros pontos descobertos. E a gente costuma perguntar para todo mundo, aliás, não é nenhum costume, a gente faz essas perguntas, o que a pessoa espera do esporte? O que a pessoa espera do treinamento? E o que a pessoa espera de nós, como nutricionistas? Para sabermos muito bem como manejar essas diferentes variáveis. E para quem foca muito no desempenho, nós buscamos entender o porquê desse foco tamanho no desempenho, principalmente quando coloca em risco a própria saúde ou o próprio executar do exercício físico, buscando algumas manobras que poderão até proporcionar um resultado bom se as outras variáveis estivessem boas. Perfeito, Murilo, perfeito. E aí, você, Amanda, aí também pode responder, na clínica, aí com vocês, o pessoal que te procura dia a dia, quais são os primeiros indícios que vocês percebem de estar acontecendo isso no relato, né? Relativo a sinais ou sintomas, por exemplo, né? Ou o tipo de fala mesmo. Quando que já acende a primeira luzinha que você fala, nossa, eu acho que é por ali, né? Essa pessoa tem esse problema, ou pensa desse jeito, e eu vou ter que ficar atento porque me parece que é isso ou aquilo. Eu vou pegar e falar um ponto, Pode. depois eu vou deixar a Amanda explorar mais. Um ponto importante é, Sandro, se a pessoa já teve um peso mais baixo do que ela tem na atualidade. E dentro desse peso, composição corporal, como foi? Porque o histórico da pessoa nos abre, o passado nos abre possibilidade para o futuro. Especialmente quando esse passado não é tão distante. Porque comparar uma pessoa no momento atual com 40 anos versus ela 20 anos, tem uma distância até mesmo de funcionamento do próprio corpo como um todo. Mas o passado nos abre perspectiva de futuro. E, fatalmente, encontramos problemas quando a tentativa de buscar um peso ou um corpo, uma composição da qual a pessoa nunca teve. Essa é uma situação fundamental para nós. E junto a isso também, outros aspectos que envolvem questões já comentadas aqui, o próprio desempenho físico, não conseguir entregar o que é proposto de treinamento, estar sempre muito cansado, nem sempre para os treinos, mas para todas as outras atividades do dia, como o Murilo até comentou, o sono que pode ser afetado. A alimentação é um pilar dentre tantos outros de saúde e também de desempenho físico. E um pilar sempre conversa com o outro. Existe uma relação muito intrínseca entre alimentação e sono e desempenho físico. Então, os sonos afetados, também um sistema imune que não responde da melhor maneira possível, são alguns sinais. E principalmente quando há muitas tentativas para o peso baixar e o peso não baixa. Então, e principalmente tentativas onde há restrições. Restringe, 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 o peso não muda, a composição não muda, mas muda o humor,
muda o apetite, muda a forma como a pessoa vai se relacionando com a comida. Algo muito comum, principalmente entre amadores, é em períodos de ciclo de treinamento, vamos colocar meia maratona, maratona, Ironman 70.3, enfim, ultras, ciclos de treinamento. Um corpo responde de uma forma em sua composição corporal, terminou o ciclo de treinamento, parece que desliga uma chave, principalmente no que tange alimentação, e aqui a coisa começa a sair daquela forma, e aí tenta se resgatar isso em próximos ciclos. E sempre também há uma conversa entre frustração, expectativa, e aqui a gente pode adentrar em muitos outros aspectos que tangem também o corpo, mas que não sei se vem muito ao caso. Mas são esses lugares que a gente olha com muita atenção e que nem sempre a restrição é o que vai levar a essa perda de peso ou até essa melhora da composição corporal. Pensando em desempenho físico, desculpe a expressão, mas colocar um pouquinho de lenha na fogueira pode ser muito mais interessante do que a gente entrar nesse quadro muito restritivo, do qual é muito comum se pensar. Perfeito, Amanda. Murilo, indo para a prática aqui também, né? É comum com a quantidade de alunos que a gente tem e que procuram bons nutricionistas, como a gente indica vocês, que tem bastante gente, e é comum, assim, ver pessoas comerem mais e emagrecerem, né? É depois que fazem um Sim. acompanhamento. É muito comum aumentar a ingesta de carboidrato e emagrecer o que nunca conseguiu. Então, aquele mito de, o carbo, muita coisa assim, né? Então, obviamente, Murilo, que quando as pessoas, eu até dei o exemplo, tem um acompanhamento profissional, fica mais fácil, vocês fazem uma coisa muito individualizada, né? Haja vista que vocês também estão cuidando do Ricardo Brandt, que passou por aqui também, né? Já o podcast dele foi um dos mais ouvidos, falando sobre treinamento mental. Então a gente sabe dessa excelência que vocês entregam e individualizando. Mas como nós estamos num podcast de muito alcance, que eu vou dar aula nos cada canto do Brasil, o pessoal fala, tem muito atleta e profissional que ouve. Existe alguma dica de ouro, alguma coisa que fica assim, por exemplo, a relação com o IMC já pode ser servir para alguma coisa, para acender alguma luz de alerta, alguma coisa mais simplista para a pessoa abrir os olhos e se cuidar com isso? Quer falar, Amanda? Por favor. Não, pode. O IMC, para pessoas adultas, no cenário de acompanhamento individual, e pode ser a pessoa com ela mesma, não tem tanta necessidade porque a estatura da pessoa já não muda mais tanto. Tá? Então, pelo fato da estatura ser a mesma, dá para trabalhar com a velha e clássica balança. Ela é um parâmetro inicial. Mas ela não mostra a composição corporal. Realmente, ela não mostra a composição corporal, porém, o valor balança, o valor peso, é um reflexo de mudança no equilíbrio energético, no balanço energético, ou seja, a quantidade de calorias que entram em relação à quantidade de calorias que são gastas. Então, esse é um parâmetro primário e pode ser muito bem utilizado, Sandro. Quando houver alguma intervenção que repercuta em aumento de massa magra, cruzamento de dados, balança e foto, por exemplo. Foto do corpo. Eu Perfeito, também Murilo. colocaria uma questão, se me permite, Sandro, sobre a Lógico. percepção de cada um sobre si mesmo, né? A gente tem que tomar um cuidado em se comparar com o outro, principalmente com os atletas de elite ou pessoas que têm o cunho profissional para. Então, é como às vezes algumas falas, corpo de corredor, corpo de triatleta, ok, existe um certo alinhamento com isso, mas a gente não pode esquecer que existe uma individualidade também no corpo de cada um e que isso é o ponto de partida também para que a gente consiga fazer as mudanças se forem necessárias, se for adequado também ser feito. Então, tudo isso precisa ser alinhado na conversa, seja com o nutricionista, seja com o personal, enfim, tudo isso entra também na conta. E talvez trazendo um paralelo interessante aí, né, Murilo? Eu posso ser um exemplo bem claro, né? Disso que a gente está falando aqui, né? Depois que eu comecei com o Cláudio e com vocês, né? Então, assim, eu estava numa alimentação bem restritiva, principalmente em relação
a modelos de alimentos, né? Por exemplo, a lactose, a farinha, né? Assim, demorou para perceber que eu estava sentindo falta, meu corpo estava sentindo falta, não é só questão de prazer, né? E aí, quando você traz esse contexto a esportes de resistência, esportes de endurance, a chama se acende mais aí, trazendo paralelo em relação ao que vocês falaram da saúde também, né? Então, assim, obviamente, eu tive um ganho de quase 7 quilos, cara, né? Um ganho de quase 7 quilos. Obviamente que eu vou correr com 7 quilos a mais, eu sinto essa diferença. Só que o custo-benefício, o quão mais disposto eu estou para executar os treinos, né? Considerando que você falou de que o meu esporte é o triatlon e o ciclismo talvez um peso maior para eu ser mais potente na modalidade que eu fico muito mais tempo em cima da bicicleta e trazendo o paralelo que a prova que eu estou visando é uma prova plana, então essa potência absoluta passa a ser interessante, né? Diferente se eu fosse um escalador e tivesse que aí sim baixar muito peso para subir. Então, esse ganho é considerável, esse custo-benefício, não é, Murilo? Tem tudo isso em jogo ainda, não tem? Nós temos que colocar tudo isso na. A gente gosta de usar, eu já usei aqui, a gente usa muito o exemplo equação, né? Colocar as variáveis para ver o resultado que dará. E como a construção de um bom treinar e um bom competir depende de várias variáveis, nós temos que olhar para todas elas e não somente para uma. E quando temos acesso a dados como o que você trouxe, nós podemos diagnosticar e tomar uma decisão que é certeira, o que vale a pena ou não. Eu abrirei mão de uma parte aqui para conquistar outro benefício que tem valido mais a pena do que se eu me concentrasse naquela perda inicial, naquele objetivo inicial. Compreender todos esses fatores se torna imprescindível. E aqui eu vou colocar um dado na mesa, que é, nos esportes de longa duração, tem surgido, tem crescido mais a quantidade de mulheres praticantes. Corrida é um exemplo notável. Qual prova, Amanda, que passou de 50%? Foi em qual maratona? Não foi que teve mais de 50% de mulheres? Nossa, agora você me pegou, não vou lembrar desse Você dado. chegou a apresentar, você chegou a falar de uma prova, eu não lembro agora qual que foi, ou seja, tinha mais da metade de mulheres. Uhum. Só que mais ou menos metade das mulheres que correm tem alto risco de desenvolvimento de transtorno alimentar. Ou seja, a cada 2 mulheres, uma tem alto risco para desenvolver transtorno alimentar e o esporte acaba sendo buscado como recurso de redução de peso. E pode passar do ponto. Tanto que um dos públicos que mais tem transtorno alimentar diagnosticado é entre corredoras. E por que esse dado é preocupante? Porque o profissional que não interpretar, não analisar isso adequadamente, poderá embarcar sem saber e sem a pessoa saber também e jogar esse cenário para um local muito tenebroso, que piora a situação da pessoa. Com o advento das redes sociais, é possível agora a gente ver muitas pessoas que fazem o esporte e dá para ver o perfil de corpo. E é muito fácil de identificar quando uma pessoa passou do ponto, me refiro a peso corporal e conquista de resultados que passam a não ser mais benéficos e passam a ser maléficos. Só que quem não tem essa capacidade de leitura, deixa passar, né? Não consegue perceber essas diferentes nuances que envolvem. Menciono mulher porque a prevalência é maior, mas homem não foge disso Sim. também não, tá? A E maratona, a vai, maratona do Mandinha. Rio, deste ano, Maratona do Rio, isso. 52% de mulheres.
Não, perfeito. E aí, outro viés que cabe com o que vocês falaram é o lance de jogar limpo e com a multidisciplinariedade, né? Então, por exemplo, a pessoa que quer fazer o esporte exclusivamente para emagrecer, ela tem que abrir esse jogo com o nutricionista e com o treinador dela, porque aí o contexto muda, né? Você toma um cuidado muito maior na aplicação do impacto propriamente dito, né? Da rotina de treino, da frequência semanal. Então, todo esse contexto muda de acordo com quando você tem o objetivo ali explícito e claro, né, Murilo? Então, assim, a gente como treinador e vocês como nutricionista, então, assim, a interconexão de carga, os treinos de alta intensidade com impacto, dependendo da modalidade, tem tudo a ver. E aí voltamos para o clichê que eu falei que nutricionista diferente como vocês e relacionado ao esporte, não tem mais espaço, eu acho, para o nutricionista que, você quer emagrecer ou você está fazendo? O cara não pergunta nada, não entende de treinamento, não abre sua planilha, não pergunta qual a diferença de um treino, que dia você faz um treino longo e leve, de um treino curto e intervalado, e passa aquela dieta montada ali na hora, de frango e batata, e tira isso, tira aquilo. Então, tudo isso também tem a ver com esse contexto, né? Aí acho que a gente tem que sempre deixar bem assim, um destaque, que o emagrecimento ele não é um local de chegada. O emagrecimento é movimento. O emagrecimento é sobre continuar fazendo ações. E isso envolve encontrarmos formas possíveis para cada pessoa, seja no exercício físico, seja em hábitos de lazer, de sono e de alimentação, que conversem para que esse peso encontre uma composição corporal que seja mais adequada. E aqui a gente também abre um outro lugar para entender sobre esse desejo de corpo, que vem muito nesse lugar da comparação, até desse lugar das redes, como o Murilo também comentou, mas a gente não pode tirar isso, e até eu vou puxar um pouquinho essa questão do emagrecimento, porque quando chega para nós uma visão do emagrecimento, a gente tenta criar até mais propósitos para essa questão do emagrecimento, seja, por exemplo, eu quero fazer exercício físico para emagrecer, mas vamos buscar outros propósitos também, porque senão fica fica muito volátil, muito fácil de não continuar, não perpetuar, e aqui entra mais uma frustração do que algo bem relevante. Então, encontrar diferentes propósitos da prática do exercício ou do comer da forma que se come, ou ter alguns rituais para lazer, para sono, enfim, tudo isso está na conta do processo da perda de peso, do emagrecimento, enfim, seja até do desempenho físico. A gente sempre precisa ter tudo isso conversado. Acho que esse é um ponto importante. Você matou a pau, né, Amanda? Porque assim, é o que eu sempre falo. Se você entra numa modalidade desportiva porque viu o amiguinho que emagreceu e ele é apaixonado pela modalidade, não você entrou por causa dele, já está fadado ao sucesso. A gente sabe que não vai ter constância, que não vai ter sequência, né? Então é muito melhor que ela faça, às vezes, uma atividade de menos gasto calórico, mas ela vai transformar em mais porque ela vai fazer por prazer, qualquer espaço que ela tiver, ela vai querer praticar aquilo, ela vai acordar e vai, nossa, que legal, eu vou para a modalidade que eu gosto, do que simplesmente aquilo emagrece, então eu vou. Tem esses aspectos mesmo, e tem vezes que a gente nem acorda com tanta vontade, mas eu vou precisar achar alguma força, algum propósito ali para poder continuar na atividade. Então, a gente olha muito aqui um lugar e uma preocupação até, a gente precisa do tempo também para as coisas. Um treinamento não se dá no entanto, a gente fala de ciclo de treinamento, não é de um dia para o outro. A própria questão da perda de peso não é de um dia para o outro, e nós já temos dados bastante relevantes sobre perdas muito agressivas de peso num curto período de tempo, com piora De bem performance. relevante no desempenho físico. Agora, quando a gente tem algo mais progressivo, que respeita também etapas,
Aí a gente tem um casamento muito mais interessante com o próprio desempenho físico. Aí a gente está falando sobre uma perda de peso que é relevante para a melhora do desempenho físico. Então, é sempre muito. A gente sempre precisa conversar, colocar tudo na mesa, inclusive as emoções de todo o processo. Inclusive, olha, tem momentos que a vida tá um caos. A vida tá super puxada em alguns aspectos e não vai sair da melhor forma possível ou como a gente esperava, mas dentro daquilo, o que é possível ser mantido, né? Então, para continuar caminhando também. E Murilo, nesse contexto que nós estamos conversando, né, que a Amanda levantou, vocês já pontuaram também, tem tudo isso da parte mental e de assim, o que você gosta, né? Várias vezes você pergunta para mim, vocês são insistentes em perguntar, mas você gosta disso? Você não gosta daquilo? O que você come, né? Porque às vezes essa parte, e eu vivi isso, né? Você falou, pô, quando você repostou um negócio lá, você escreveu assim, eu nunca vou esquecer um homem que vai à padaria mais feliz, né? Uhum. Então, assim, cara, assim, se tirasse, mesmo que entre aspas, fizesse bem, mas para minha mente, cara, se me tirar 2 vezes, 3 vezes por semana, eu sentar na padaria, eu que trabalho freneticamente para, sabe, não fazer nada, escutar o evangelho, ouvir uma notícia e comer um pão com sair da requeijão e um café com leite ali, cara, é entre eu entregar um treino ou não, entendeu? Independente do que eu coma, tem todo esse contexto também. Total. Eu vou até citar exemplo de um caso de uma pessoa. Essa pessoa, Anderson, ganha tudo que ela faz na categoria. E ganha, sim, sobrando. Essa pessoa é Ah, o Anderson ou eu sou o não, Anderson? não, não, não é. Não, ganha e sobrando, sim, é absurdo. E, e é uma pessoa, é amadora, é do triatlon e, e gosta de performar, né? E tem as competições com os colegas que fazem as mesmas provas, e vem uma busca constante para nós de quero melhorar mais e tem como baixar o peso? Direto vem para a gente, direto. E nós conversamos abertamente com todo mundo, falamos, vamos colocar as peças na mesa, as cartas na mesa, vamos fazer as manobras. Bom, do cenário que você nos trouxe, pode ser, é possível? É possível. Parece tão fácil? Não, porque a quantidade, o peso que você tem hoje é um dos melhores pesos da tua vida, inclusive em comparação a futuro, a um passado mais distante. Outro ponto, teu percentual de gordura é baixo, nos dando pouca margem de manobra. Isso aí. Porém, teu cenário alimentar tem possibilidade, possibilita fazermos mudanças. Só que essas mudanças esbarrarão em fenômenos que para você foram mencionados como importantes. Por exemplo, o vinho, a comida aqui, a comida ali, a saída no fim de semana. E você é um todo. E ele falou: eu quero tentar. Então vamos lá. Deu 2 semanas. Gente, não quero mais. Assim, desisti. Realmente, o que precisaria para as métricas necessárias, os meios necessários, na minha conjuntura de vida, vale a pena. Então, eu prefiro flexibilizar um pouco mais aqui e manter o outro lado ali. Costumamos também usar como exemplo que o cobertor sempre será pequeno demais para cobrir os pés e a cabeça ao mesmo tempo. A gente vai ter que abrir mão de alguma coisa. Para eu treinar melhor, eu terei que abrir mão de alguma coisa. Um jogo é uma dança das cadeiras. E a alimentação, Sandro, nós nunca podemos esquecer que é um fenômeno, o ato de se alimentar é um fenômeno biopsicossocial. Isso É aí. biológico, é psicológico e social. Então não é que é ou uma coisa ou outra, é as três coisas.
eu olhar só para um e deixar os outros dois de lado, eu não consigo fechar a história completamente. A gente sempre pergunta: o que você gosta? O que você prefere? E nós temos tanta flexibilidade para fazer isso porque os alimentos ou suplementos são veículos para os mesmos nutrientes. O triptofano, que é um aminoácido que está no whey protein, é o mesmo que está no feijão. É o mesmo que está na aveia. Não estou falando de quantidade de proteína em cada uma das fontes, estou falando do aminoácido. Então, nosso corpo não distingue de onde vem o aminoácido. Glicose é glicose independente de onde vier também. Quando nós temos esse leque aberto, nós podemos trabalhar com o fenômeno de prazer ao comer, porque comer também é fenômeno de prazer. É necessário, mas também é por prazer. Você tem um cachorro, não tem? 2. Você tem 2 cachorros. Abra sachê, abra frango, coloca frango, carne. Ele não vai falar assim, não, eu vou preferir minha ração, que é mais nutricionalmente equilibrada. Ele vai para o fenômeno de prazer, porque o animal, o não humano, vem o impulso e ele não filtra. A gente que tem a possibilidade de filtrar, de pensar sobre o pensar sobre o pensar. O animal não. Então, é um fenômeno de prazer muito bonito. E nós conseguimos e podemos colocar isso dentro da jornada da pessoa, criando recursos e formas que sejam singulares. Forma do Sandro, forma do fulano, forma da Marcela, forma da Tainá e assim por diante, porque a gente enxerga quais nutrientes precisam ser entregues, quais veículos dentro desse universo gigante estão disponíveis e que são mais coerentes com aquela pessoa. Nossa, Murilo, Amanda, conversar com vocês assim dá vontade. A gente precisa marcar uma pizza ainda, né, cara? Uma cervejinha, porque assim o papo Nossa, vai, muito mais divertido. né? O Muito. papo vai longe e assim, tudo que vocês estão falando assim não é só na nutrição, né? É contexto da vida, né, cara? Então, minha É. esposa é exatamente minha esposa, assim, ela vive se questionando entre a maternidade e o profissional, sabe? E ela fica brava comigo, porque ela fala, ah, você é muito feliz, tudo tá bom pra você é feliz. Porque assim, tudo dá, né, Murilo? Só que você vai ter que abrir mão de alguma coisa, né? E Então, não é assim, fácil. e não, não, E não é fácil. e não é fácil, mas a escolha é sua. Então, Uhum. o que ela quer não existe, entendeu? Ela quer ser a profissional destacada e tá com o filho integralmente, não existe a possibilidade. E dá para ser feliz dos dois jeitos ou até no meio do caminho, né? Então, Sim. são escolhas para você, que é o que você falou. Então, assim, de novo, desses 7 quilos que eu subi, sabe? Então, eu tenho certeza que o meu peso subiria para eu me sentir melhor e você me deixou muito claro isso. Mas eu tenho certeza que uns 3 quilos ali é de sacanagem, né? De sacanagem da minha Coca-Cola, eu não bebo mais, mas do meu ninho trufado, do sorvete. E assim, talvez eu estaria mais leve de peso, mas será que eu estaria mais leve de alma no final de ciclo de um ano para fazer um Ironman? Eu estaria com essa leveza? Ou eu estaria com o saco na lua, não vendo a hora de acabar essa merda para poder comer o que eu quero? Então é isso, mas por outro lado também, eu abri mão, eu escolhi, eu vou lá, uso a suplementação correta. Não, então, assim, é isso, não é, Murilo? Totalmente. E a gente tem mais um tempinho? Tem, ué. Eu vou pedir, Amanda, leia aquele textinho que você escreveu. É um pouquinho longo, Sandro, mas a gente, assim, eu vou falar que eu faço questão que isso chegue para mais pessoas, tamanha a beleza do que ela escreveu, e ela fez um casamento entre uma pesquisa, um artigo e um pensador, um filósofo. E, e está alinhado com o que você mencionou. No instante que cada um
E nenhum, e assim, e não achem que também a gente aqui não tem os nossos embates internos, né? Eu, Uhum. por exemplo, eu facilmente não, eu gosto de trabalhar, eu gosto do que eu faço. Muito fácil de eu fazer muito trabalho e a conta chega para mim. Então eu tenho também que equilibrar os meus diferentes pratos. E eu tenho que abrir mão de algumas coisas, eu tenho que, para conquistar algumas outras. E na alimentação, nós percebemos e temos uma amostra considerável para dizer que aquelas pessoas que mais se permitem a experimentações são as que mais leveza conseguem obter. Experimentações no correr, no pedalar, experimentar correr no asfalto, experimentar correr distâncias mais curtas, distâncias mais longas, experimentar correr no meio do mato, na terra, na esteira, experimentações. E eu não sei se eu já comentei com você, o correr para mim é muito sofrido. E foi difícil de começar e continuar. E a minha descoberta foi um dia que eu saí para correr e tinha muito trânsito e eu saí correndo pela calçada. E eu percebi que para eu correr na calçada, eu tinha que prestar atenção nos desníveis, nos buracos, e o tempo passou mais rápido. Eu falei, onde que eu posso fazer isso? Talvez eu me dê bem correndo na montanha. Aí a gente passou a ir para a montanha para correr. Então, na montanha eu cheguei a fazer 25 quilômetros, que para mim é um negócio assim, muito além do que eu imaginava. E o treinar para ir na montanha, para eu poder ir para a montanha, eu tinha que treinar. E eu não conseguia treinar sempre na montanha. Validou mais, eu falei, não, então deixa eu treinar no asfalto, porque eu estou olhando para algo a mais, eu estou olhando para algo além. Então nós conhecemos algumas cidades, conhecemos paisagens diferentes, e repaginou para mim. Foi um negócio assim, bem diferente e produtivo, e que está muito alinhado com o meu correr. Eu não gosto de correr olhando métrica de relógio. Eu gosto de correr puramente pela minha percepção. E nem estou falando que é o melhor método, mas porque eu gosto de saber como eu estou naquele dia. Recentemente eu fiz uma prova de 7 quilômetros. E em comparação a 2 anos, eu melhorei meu tempo em 16,6%. Que para mim foi um negócio. Acho que eu fiquei em oitavo na categoria, ou nono na categoria. Eu falei, não é possível que aconteça um negócio desse. Por uma próxima prova de 7 quilômetros, eu vou sem relógio. Por que eu irei sem relógio? Porque eu não quero ter a pressão do ter que performar. Para mim, isso não é legal. Para Uhum. mim, Murilo, quando nós entendemos o formato de cada pessoa, ela abraça aquilo lá e cria uma jornada própria. E a alimentação é isso, e o que a Amanda vai ler, pessoal, é um pouquinho longo, mas vale muito a pena. Traduz exatamente essas questões da beleza do comer, e dá para trocar ali o que vai falar de comida, de corpo, para muitas outras áreas e elementos da vida. Eu já pedi para Amanda ler esse negócio mais de uma vez, então aqui vai de novo. É para fechar com chave de ouro? Você vai ver, você vai ver. Nossa, é porque não foi nada combinado, viu, pessoal? Não, Não mesmo. E aproveitando, acho que esse exemplo que o Murilo deu vem muito ao encontro do que eu comentei sobre propósitos. Então, foi abrindo propósitos para a prática. E é sobre isso, não é se permitir, na experiência, criar, encontrar também novos propósitos. Bom, das nossas inquietudes por aqui, eu estava lendo um artigo sobre estresse e comportamento alimentar, que é algo que, né, estresse, a gente está vivendo num mundo que está muito barulhento, e também sobre algumas preocupações com o corpo que as pessoas chegam muito. E aí eu acabei conseguindo casar um texto que para mim funciona na hora de eu pensar um pouco mais e poder, inclusive, abordar melhor as diferentes queixas que chegam aqui para nós
no consultório. Então, é um texto integrativo entre o filósofo Merleau-Ponty, o Hermann Pontzer, do livro Burn, Ivone Yao e Mark Potenza, com o artigo Stress and Its Behaviors. Por que comemos? Corpo, estresse e significado. Comer é um gesto simples apenas na aparência. Por trás de cada refeição, de cada beliscada, de cada alimento que levamos à boca, há um emaranhado de desejos, histórias, biologia, fisiologia e emoções que compõem o modo como habitamos o mundo. Comer é biopsicossocial. O artigo Stress and Its Behaviors mostra que o estresse afeta profundamente o comportamento alimentar. Em situações de tensão, o corpo aciona um mecanismo complexo que tende a aumentar o desejo por alimentos ricos em gordura e açúcar. Alô docinho, alô salgadinho, eles vão falar mais alto. E esses alimentos oferecem um prazer imediato, uma sensação de conforto momentâneo que alivia a carga emocional. Lembre-se, há o estresse sendo interpretado pelo corpo como desequilíbrio, portanto, esse comer não é um erro de autocontrole. É, na verdade, uma tentativa do organismo de restabelecer a estabilidade. Comer sob estresse é um modo de lidar com o mundo quando ele parece excessivo. É apenas o corpo buscando na comida uma reconciliação temporária entre o que sente e o que suporta sentir. Trazendo Merleau-Ponty para a conversa, em Fenomenologia da Percepção, o filósofo propõe que o corpo não é um objeto, mas um sujeito que percebe, habita e se expressa no mundo. O corpo não é apenas aquilo que temos, mas aquilo que somos. É uma integração viva com o ambiente. Nesse sentido, comer é um ato de percepção. Ao escolher, provar, mastigar, o corpo se envolve com o mundo, sente o tempo, o espaço e o outro. Comer é, portanto, um gesto de presença. E quando o estresse invade, esse gesto se transforma. O comer deixa de ser abertura e torna-se uma tentativa de fechamento. A comida assume uma função simbólica. Conforta, silencia e organiza o caos momentâneo. A partir de Merleau-Ponty, podemos compreender o comer emocional como a forma pelo qual o corpo tenta significar o sofrimento. Não se trata de um ato irracional, mas de uma comunicação. Afinal, o corpo fala através da fome. Lutar contra esse comer, rotulando-o como errado, é contraproducente. Compreender a nova circunstância é o caminho, tortuoso, desafiador e que exige escuta e tempo. O que esse corpo está tentando dizer? Qual a experiência vivida por trás do ato de comer? Que falta ou desconexão o alimento tenta preencher? Em Burn, livro do antropólogo e fisiologista Hermann Pontzer, a discussão central desmonta o mito de que basta aumentar o gasto calórico para emagrecer. Segundo o autor, o corpo humano opera dentro de um orçamento energético limitado. Mesmo quando nos exercitamos mais, o gasto total de energia tende a se estabilizar, pois o organismo se adapta, reduzindo o consumo de energia em outras funções. Pontzer mostra que o metabolismo é adaptativo e não linear. Essa constatação explica porque dietas restritivas ou períodos de estresse crônico produzem sentimentos e respostas fisiológicas aparentemente contraditórias. Na verdade, há muita lógica. A lógica do corpo que quer e precisa sobreviver. Nos momentos de estresse, essa adaptação se torna mais evidente. O corpo reduz determinadas funções e busca energia rápida para garantir sua sobrevivência. Sim, você sentirá mais fome e maior apetite. E não será por folhas ou legumes. O corpo aprendeu evolutivamente onde se concentram as calorias. Oi docinho, oi salgadinho novamente. Essa visão biológica dialoga diretamente com a fenomenologia. Tanto Pontzer quanto Merleau-Ponty reconhecem o corpo como inteligente, ativo e expressivo. O corpo não erra quando deseja comida sob estresse. Ele tenta, a seu modo, preservar o equilíbrio. O problema não é o corpo, mas o contexto que o pressiona e o afasta da escuta de si. Quando o mundo pesa, é natural que o corpo busque o abrigo, e a comida pode ser um bom abrigo. Mas então, para onde caminhar? Se o metabolismo regula o gasto energético, a percepção regula o prazer e a saciedade. Merleau-Ponty nos lembraria que saciedade não é apenas fisiologia, é também significado, ou melhor, significados, pois cada singularidade tem o seu. Comemos o que faz sentido, o que conforta, o que reconhecemos como pertencente ao nosso mundo, seja nos desejos, seja nos objetivos. A fome física e a fome emocional andam juntas. Assim, o que nutre fisiologicamente também pode nutrir emocionalmente. A equação só acontece quando as duas variáveis entram na conta, independente do objetivo. Por isso, a fome não se resolve apenas comendo, mas refletindo sobre o que se come, quando, como e por que se come.
é uma questão de relação com o mundo e não de dieta padrão com lista de substitutos interminável. Quando o alimento corresponde ao que o corpo pede, a satisfação. Comer é um lugar de escuta, não de culpa. Comer é um modo de estar no mundo. É isso. Você tá... Voltei, né? Voltou. Voltou. Sensacional. Não podia encerrar de outra maneira. Vocês são demais. Falam tudo, né? Eu não precisava fazer podcast, era só ler esse texto aí, pô. Imagina. Caramba, muito profundo, muito legal a cara de vocês. É muito bom. Quer comentar alguma coisa mais, Murilo? Representa a complexidade do que é ser um humano e, como ser humano, o ser em movimento, o ser na quietude, no silêncio, o ser se alimentando, o ser em todos os seus aspectos. E quando enxergamos a pessoa a partir dessas diferentes visões e complexidade, aumenta a possibilidade de nós auxiliarmos o próximo, né? Nós somos veículos, nós como profissionais, nós todos somos veículos que servem como microfones para a pessoa se escutar, para a pessoa ganhar voz. E o esporte é isso. E principalmente quando o esporte é praticado dentro da possibilidade de se experimentar, de achar o seu próprio estilo, o seu próprio jeito. A alimentação é a mesma coisa, e a alimentação é muito única, é singular, e dentro da singularidade, ela é altamente plural, porque aquilo que hoje é gostoso talvez não ganhe a mesma gostosura amanhã, e assim por diante. Então ela é dinâmica. E quando conseguimos enxergar essa beleza, fica muito mais fácil de a pessoa se encantar pelo esporte, pela alimentação e pelos frutos que ela conquista a partir dessa interação. Fantástico, Murilo, Amanda. Acho que nem precisamos deixar recados finais, só as despedidas e o arroba de vocês, pessoal, para procurarem vocês, porque foi mágico, né? Porque a nutrição vem ganhando cada vez mais corpo, mas ela acaba se queimando com essas coisas prontas, assim como a educação física, sabe, cara? Então, assim, você vai, né, é mais do mesmo, minha esposa mesmo não aguenta mais, assim, Sandra, eu já sei. E aí com vocês tudo é diferente na prática, e agora nós vimos aqui no podcast que na teoria também, né? Então, assim, o que tem por trás é muito mais filosófico, também Sim, filosófico, assim, do que pontual e clichê, né? Foi exatamente. fantástico, batemos o recorde de tempo aqui, mas para a abertura do Endurance Cast, e o pessoal que quer saber mais, quer procurar, quer consultar, onde procura Murilinho e Amanda, e obrigado, beijo no coração de vocês dois, porque o meu estado de humor já está mudando, porque são 3 para meio-dia e eu já estou morrendo de fome, já fiz 19 É quilômetros fome, hoje. tá vendo? Fome. Quem tem fome, come. Que bom que a gente pode comer. Vocês podem encontrar a gente no @ibenesp.endurance, @Murilo Dátilo, @Amanda Piacentini com 2 Is no final, são os Instagrams. E acho que é isso, né? E a gente é muito aberto a conversar. Se tem uma coisa que a gente gosta é de conversa, tá bom? Muito obrigada pelo convite, Sandro. Foi um prazer. Sandro, Sensacional, obrigado vocês são pelo demais. Fala, convite, viu? Murilão. Não, obrigado pelo convite por estar aqui com todo mundo. Então, assim, dá importância para mim, tá ficando comum tá conversando com vocês e eu esqueço que é tão legal e tão importante e vocês são demais, né? Porque eu falo comum porque agora vocês me atendem, então a gente Sim. conversa semanalmente, quiçá diariamente, mas não podemos esquecer do presencial, porque um abraço bem quentinho também faz toda a diferença, tá bom? Beijo e obrigado, meus irmãos. Valeu, pessoal. Até mais. Nós, Tchau, tchau. tchau.